Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta aí de acompanhar notícia e informação, eu super te recomendo o aplicativo da OneFootball. Ele é 100% gratuito, nele você tem os melhores momentos dos jogos do Brasileirão Série A e B, quando acabam os jogos, além também de poder assistir o campeonato alemão e o dinamarquês, além também de ter acesso a tabelas e dados estatísticos de futebol, podendo também personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notificação do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Como já esperado, eu já calculava mais ou menos os resultados da rodada e eu já imaginava que o Vasco iria entrar em campo a um ponto do Grêmio. A um ponto do Londrina. Eu vou passar para vocês os resultados e vou cantar para vocês todo o cenário apocalíptico ao qual o Vasco acaba de se enfiar novamente dentro da Série B. Vamos lá. Às 11 horas da manhã, o Ituano venceu a Tombense por 3-0. Com isso, né, a Tombense assume agora a sexta colocação a 40 pontos. Dentre as equipes com 40 pontos, que tem ela, o Sport, ela é que tem a melhor situação e hoje está ali a 5 pontos do Vasco da Gama. Então, o quinto e o sexto e o sétimo colocados estão a 5 pontos do Vasco, uma distância ainda segura, e já o oitavo e o nono e o décimo colocado estão a 6 pontos do Vasco, que são gorduras ok. O problema é que o quinto colocado, que é o Londrina, deu uma acelerada aí. Inclusive, nos últimos 5 jogos da equipe lá do Paraná, eles vêm de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Beleza? E a situação é a seguinte: os outros 2 jogos que tiveram hoje, CSA e CRB, empataram por 1-1, resultado que foi bom pra gente. O melhor seria mesmo a vitória do CSA, mas com isso a equipe do CRB chegou aí aos 39 pontos. Se vence, iria aos 41 e ficaria a 4 pontos do Vasco. E aí o resultado pior foi a vitória do Londrina por 2-1. Fez 1-0 no segundo tempo. A Chapecoense consegue o empate, toma o 2-1, tem um pênalti marcado para a Chape, mas a arbitragem corretamente vai e invalida o pênalti que o árbitro tinha dado em campo. E aí o jogo acaba 2-1 para o Londrina e o Londrina está a 1 ponto do Vasco da Gama. E agora vamos começar a falar do jogo entre Vasco e Grêmio. Eu vou usar muito aqui números, dados, estatísticos, retrospecto, história, para argumentar algumas situações aqui. Primeiro, o jogo amanhã marca a estreia de 2 técnicos muito identificados com as suas equipes. O Jorginho foi o técnico que ganhou o último título do Vasco, o estadual de 2016. Ganhou 2 títulos importantes com o Vasco como jogador em 2020, um brasileiro e uma Mercosul. E retorna ao Vasco aí depois de levar o Atlético Goianiense à semifinal da Copa do Brasil, mas a equipe também é a vice-lanterna do brasileiro da Série A. E o Grêmio, né, vai ter a reestreia do seu maior ídolo, inclusive os últimos títulos recentes do Grêmio foram sob a batuta de Renato Gaúcho. E o maior de sua história, o Mundial, tem lá a assinatura de Renato Portaluppi, como ele é chamado lá no Rio Grande do Sul. Todos os ingressos do jogo foram vendidos, a Arena do Grêmio receberá mais de 50 mil torcedores e o Vasco não vence o Grêmio lá desde 2006, não é nem lá, era no Olímpico, que hoje nem existe mais, porque o Grêmio construiu um novo estádio. São 16 anos sem vencer o Grêmio, jogando na casa do Grêmio. E o Vasco, nos últimos 6 jogos fora de casa, vem de 6 derrotas consecutivas. Perdeu inclusive para equipes que estavam na zona de rebaixamento, como o CSA, que ganhou da gente, saiu, como o Vila Nova, que era o lanterna e conseguiu subir um pouquinho na tabela. Tomamos um passeio aí da equipe do Sampaio Corrêa. Perdemos também para equipes mais acima na tabela,
como por exemplo o Bahia, que hoje é o vice-líder do campeonato. Outro time que o Vasco tem um tabu imenso, não ganhava na Fonte Nova desde a década de 80 e tinha ganho sim, lá no Pituaçu em 2012, né? Aquele gol de cavadinha, 2 golaços do Vasco, naquela época que o Vasco ainda brigava por título brasileiro, 2011 ou 12, algum desses 2 anos aí. Então, eu falei pra vocês, cara, eu sou muito frio, até pela minha função aqui. Você em casa me assiste como entretenimento, né? Esse é o passatempo. Isso aqui, eu do lado de cá, é o meu trabalho. Então, eu tenho que ser profissional. Então, antes de eu emitir opinião, procuro estudar, procuro ver número para dar uma opinião mais embasada. Quer dizer que tudo que eu falo vai acontecer? Não. Sou dono da razão? Não. Sou a pessoa mais inteligente do mundo? Piorou. Não quer dizer nada disso, mas eu procuro estudar antes de emitir as minhas opiniões. Tanto que eu fui muito criticado por muitos inscritos aqui no canal quando eu falei que eu contava já com a derrota pro jogo do Bahia. E batata, tomamos 3-1 de virada. Assim como eu estou contando com a derrota amanhã. Porque com todo esse cenário que eu narrei pra vocês, o que me garante que o Vasco vai ganhar do Grêmio lá, normal é não ganhar, é perder pro Grêmio hoje lá. Infelizmente. Ah, Dieguinho, mas pô, o Grêmio não vem jogando bem. Inclusive o Ituano, que deu uma arrancada aí agora, tá em 6º lugar, ganhou do Grêmio lá. Ganhou, mas o Ituano é outro rolê. O time do Grêmio não é essas Coca-Cola toda não à toa. Acabou de demitir técnico, mas eu não tô muito preocupado com o Grêmio, eu tô preocupado com o Vasco. O que a gente pode segurar uma fagulha aí para tentar aspirar alguma coisa diferente é que, primeiro, o Jorginho é um técnico que tem essa questão da motivação, de ser um treinador de tiro curto, de conseguir mexer com o brilho dos jogadores, sendo que isso vai valer pro Grêmio. Nesse caso, não é um Grêmio que já vem com um treinador há um tempo e o Vasco vem com uma novidade. Não, o Grêmio vai estar nessa mesma pilha do Vasco, tá? Então, entre aspas, isso se equivale. Mas falando exclusivamente do Vasco, pode ter essa fagulha. Jogadores que agora vão ter que brigar pelos seus espaços de novo, porque chegou um novo treinador. Jorginho tem um histórico dele na carreira, nos 10 primeiros jogos, e sempre muito bem, normalmente com a média de mais de 50% dos pontos conquistados. E eu vou trazer uma matéria para vocês do GE, que é a seguinte: o Vasco tem um histórico engraçado, talvez, aí no ano, que todas as vezes que o Vasco trocou de treinador na temporada, ele venceu. Estreia do Zé Ricardo no estadual, o Vasco vence por 4-2 o Volta Redonda, que era dos pequenos o considerado bicho-papão nos últimos anos, e coincidentemente a gente só foi descobrir no final que o Volta Redonda era uma das equipes mais fracas e foi até rebaixado. Quando o Zé Ricardo sai e o Emílio Faro assume provisoriamente, vitória do Vasco por 3-2 no Náutico, lá não foi nos Aflitos não, foi num outro estádio. O Vasco joga no Arruda, estádio de Santa Cruz. O Vasco joga muito bem, talvez uma das melhores partidas do Vasco no ano. O Vasco vai muito bem. O Maurício estreia contra o Londrina, que hoje é o 5º colocado. O Vasco faz um jogo desastroso, toma um sufoco desgraçado e por um milagre consegue vencer o jogo por 1-0. Depois o Maurício sai, é demitido. O Emílio reassume a equipe. O Vasco vence por 4-0 o CRB em São Januário. Outro confronto direto aí, vai muito bem. E agora temos aí a saída do Emílio para a chegada do Jorginho. Que bicho que vai dar amanhã lá na Arena do Grêmio, eu não sei, não tenho bola de cristal, mas eu me apego muito à questão de números, dados, estatísticos. Eu acredito muito que no futebol as coisas se repetem, tem normalmente uma lógica. Agora, Dieguinho, não tem um ditado que diz que tabu é feito para ser quebrado? Sim, sendo que esses tabus historicamente também são quebrados, e vou explicar a contraponta disso, que é como é que esses tabus vão sendo construídos também. Se tem 2 cenários. Primeiro, vamos falar do segundo. Normalmente você quebra um tabu, primeiro que existe um tabu. Há muito tempo você não ganha de alguém, eu já vou falar disso. E você quebra essa escrita quando você tem um time muito forte, que você mesmo pegando um adversário que historicamente tu sempre toma cacete, você naquele ano tá com um time muito bom, às vezes do outro lado o time tá frágil, e aí você consegue reverter
essa situação. E normalmente os tabus são feitos porque um time costuma ter um time bem superior ao outro. E normalmente nesses embates isso vai se acumulando. E aí chega um momento, às vezes, que as duas equipes se equiparam, sendo que o psicológico no futebol é muito importante. Então uma equipe que recorrentemente vem perdendo para outra, e quando eles chegam no momento que as duas equipes são equivalentes, ou até que essa que está com tabu é um pouquinho inferior a que tem um time um pouco melhor, o time que é um pouquinho melhor, ele entra que, caraca, a gente não ganha dos caras, e do outro lado a galera entra confiante, não, porra, esse time a gente sempre ganha, e normalmente esse tabu vai mantido. Costumam se cair tabus quando um time vem muito forte e pega o outro mais fragilizado, e aí é a hora que aquele cara não ganha desses caras um tempão, a hora é agora, a gente tá bem mais forte, e aí tu vai lá e quebra isso. Hoje, tecnicamente, o time do Grêmio é superior ao Vasco. Se você olhar o plantel do Grêmio e olhar o plantel do Vasco, inclusive o Grêmio tem a maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio não vem bem no campeonato assim como o Vasco. O Grêmio não é nenhum bicho-papão, mas o histórico que eu narrei para vocês aqui, entre as duas equipes jogando lá, estádio lotado e reestreia do maior ídolo da história dos caras, eu acho que vai ter uma atmosfera muito favorável e uma confiança da equipe gremista por esse tabu. Que o Jorginho tem um dia muito abençoado e muito cirúrgico para conseguir quebrar esse tabu. O normal amanhã é o Vasco perder para o Grêmio, encerrar a rodada a 1 ponto do Londrina, ou num dia muito positivo sair de lá com 1 ponto. E aí, épico, 16 anos sem ganhar, vinha de 6 derrotas consecutivas, estreia do ídolo, estádio lotado, uma festa do caramba, vitória do Vasco. Aí é um daqueles dias para tu anotar, dia 11 de setembro de 2022, o Vasco venceu com gol do fulano de tal, depois de 16 anos a gente quebrou esse tabu, foi um jogo épico, que o Vasco estava com a guilhotina no pescoço, né, uma pressão desgraçada, ganhou, e aí vai virar um jogo histórico, vai passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a gente vai lembrar do jogo da manhã. Então olha a complexidade que envolve o jogo da manhã. Como vascaíno, né, meu coraçãozinho aqui, e também como produtor de conteúdo, a gente precisa muito do clube bem, tô torcendo desesperadamente pela vitória do Vasco amanhã. Agora, como analista, como um profissional, alguém que se propõe a fazer algo sério aqui, vou na lógica. A lógica amanhã, infelizmente, é a gente não vencer. Não é um discurso de derrotista, de pessimista, é um discurso de alguém que é realista e procura ser sério naquilo que ele fala. Se vencer amanhã, eu vou ficar feliz da vida, eu vou catar rojão, vou perturbar o vizinho, vou gritar na janela, vou fazer o escambau, assim como você em casa. Mas eu procuro ser mais frio e calculista no que tange ao meu trabalho, beleza? Então essa é a tamanho da encrenca que aguarda o Vasco amanhã. Não pelo Grêmio, mas pelo retrospecto e pelo próprio Vasco, que hoje não é uma equipe confiável, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento que volta, vai, tamo junto, valeu, fui!